Olá, meus irmãos. Como sempre, é uma alegria poder falar com você e compartilhar mais uma porção da Sagrada Escritura. Nossas devocionais, que começam hoje, serão feitas lá no livro de Apocalipse, o livro das revelações. Revelações estas que foram enviadas pelo Espírito de Jesus Cristo ao apóstolo João. E o Senhor Jesus encaminhou João sobre as coisas que aconteceram, sobre as coisas que iriam acontecer e sobre as coisas que estavam acontecendo. Nossas devocionais se concentrarão nas 7 cartas do Apocalipse. Está lá do capítulo de número 2 até o final do capítulo de número 3. Nós olharemos as 7 cidades mencionadas. Falaremos sobre a carta escrita à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Algumas coisas precisam ser ditas como uma palavra introdutória à nossa análise, à nossa devocional, ao nosso breve estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse. A primeira destas coisas, devemos entender que as 7 cartas não representam 7 períodos da história. Esta não é uma interpretação mais fidedigna à Sagrada Escritura. Em lugar de 7 períodos históricos, o que nós temos são 7 igrejas locais, conhecidas. Igrejas essas que o apóstolo João detinha algum nível de influência. Em algumas, ele mesmo as plantou. Em outras, ele supervisionava e outras ainda mantinha contato muito próximo. O apóstolo João conhecia essas 7 igrejas e essas 7 igrejas compunham o caminho dos correios da época. Eram exatamente as cidades às quais as cartas eram enviadas. As cartas circulavam entre estas cidades. E mais do que isso, nós devemos entender que, apesar de serem igrejas históricas, igrejas locais, em cidades reais, em circunstâncias verdadeiras, nós também temos aqui a representatividade da igreja naquela época. E no nosso tempo, a representatividade da igreja como um todo. Ao olharmos para as 7 cartas do Apocalipse, não só enxergamos as igrejas do passado, mas enxergamos representantes modernos, contemporâneos, a esta realidade que as nossas igrejas irmãs do passado enfrentaram e que certamente algumas das nossas igrejas têm enfrentado. Vamos olhar então a primeira dessas cartas. E a primeira dessas cartas está lá no capítulo de número 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. É a carta que foi escrita à igreja que se localizava em Éfeso, na Ásia Menor. E o texto sagrado nos diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. As cartas seguem o mesmo padrão. Em primeiro lugar, a quem a carta é endereçada. E esta, como as demais, é endereçada ao anjo da igreja em Éfeso. O que significa isto? Uma espécie de anjo da guarda, de anjo protetor? Não, não é esta a interpretação correta. O anjo da igreja é aquele que é responsável pelo envio e armazenagem da mensagem. Em outras palavras, o anjo da igreja é o pastor, aquele que recebe a palavra do Senhor e aquele que a transmite. E mais do que isso, o pastor também tem o dever, além de pastorear, de proteger o rebanho. Ele é chamado, então, do anjo da igreja. A segunda parte da carta é a apresentação daquele que escreve. E no versículo de número 1 diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem está falando com a igreja é nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus glorioso e ressurreto. Ele possui na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Ele detém tanto poder sobre os pastores como sobre a própria igreja. A carta é enviada ao pastor e ela é enviada pelo sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo faz o diagnóstico da igreja. Versículo de número 2, ele diz: conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança, sei que não podes suportar homens maus, sei que colocaste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, sei que os achastes mentirosos, sei que tem perseverança, sei que suporta provas por causa do meu nome e sei que não se deixa esmorecer. O Senhor Jesus é aquele que domina, comanda, é aquele que supervisiona e sustenta a igreja. Irmão querido, ele conhece as obras da igreja. Ele sabe exatamente quais são os pontos fortes que a igreja possui. A igreja de Éfeso detinha uma série de pontos fortes, e esses pontos fortes são elogiados pelo Senhor. O Senhor Jesus, em visita à sua igreja, elogia as obras feitas em seu nome e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas a carta continua, e a partir daqui, o que nós enxergamos é a crítica. O Senhor Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E esse é um texto controverso, pois nós imaginamos que o primeiro amor é o amor relacionado à conversão. É aquele primeiro momento onde eu e você demos os nossos primeiros passos na fé e começamos a aprender as coisas relativas à verdadeira piedade e religião. Mas pensarmos no primeiro amor como o amor do novo convertido é um erro. E eu digo isso porque o novo convertido está aprendendo a caminhada. Qual amor é maior? Do jovem Moisés que conhece o Senhor Deus ou do velho Moisés com 120 anos no alto da montanha? Qual amor é maior? Do jovem Saulo que teve o seu nome modificado para Paulo ou do velho apóstolo encarcerado prestes a enfrentar os seus algozes? Quanto mais tempo com Cristo, quanto mais tempo ao seu lado, mais maduros na fé ficamos, mais maduro na fé nos tornamos, vamos criando musculatura espiritual. E é isso que o texto nos diz. Este primeiro amor não está relacionado à conversão, mas sim ao primeiro amor na ordem dos amores. E o primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor Jesus, olhando para a igreja, esta igreja, uma igreja frutífera, uma igreja operante, uma igreja cheia de obras, diz a essa igreja: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor.
Irmãos, eu e você somos, ou melhor, nós corremos esse risco. É bem verdade que nossas obras feitas em nome de Deus podem ser abundantes, podem ser gloriosas, mas também é verdade que podemos fazer todas elas nos esquecendo de fazê-las em nome e para a glória de Deus. Cuidado com esse alerta, pois é possível estarmos na igreja cheios de obra, contudo, termos abandonado o primeiro amor. E se esse for o caso, o que devemos fazer? O próprio Senhor Jesus nos dá a instrução. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática de outrora. Aí sim, volte àquele período de fervor, de compreensão, de dedicação e de amor. Olhe para a sua vida e perceba onde foi que o amor a Deus se esfriou. Qual foi a circunstância que fez com que você abandonasse as primeiras obras e o primeiro e maior de todos os amores? E assim que detectar, volta depressa, se arrepende, retorna àquele lugar e refaz a caminhada. Por quê? O texto nos diz: porque senão moverei de ti o seu lugar, moverei o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor Jesus nos diz claramente: arrependa-te, volte às primeiras obras, senão corremos o risco de perdermos o nosso lugar como igreja, como servos do Senhor. Para a gente terminar, o Senhor Jesus faz uma grande promessa. No final do versículo, após alertar que isso deve ser ouvido por todos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, aquele que perseverar, aquele que perceber que de repente abandonou o primeiro amor, se arrepender e lá voltar, este que retomar o caminho das primeiras obras, que voltar, que conseguir regressar às veredas da justiça, este terá do Senhor a oportunidade de se alimentar da árvore da vida e de viver eternamente no paraíso de Deus. Este será chamado de vencedor. Eu gostaria que você refletisse sobre essa carta, não só olhando para a situação da igreja, mas olhando para a sua situação. Saiba que Jesus reconhece todos os seus feitos, mas Ele também enxerga todas as suas falhas. Quando o Senhor aponta a sua falha, como no caso dessa igreja, a perca do primeiro amor, o mais correto a se fazer é se arrepender, voltar e recomeçar. Pois no fim das contas, não estamos falando apenas de obras feitas na igreja, mas sim de vida eterna, de salvação, de perdão completo, de vida abundante com Deus pelos séculos dos séculos. Que o Espírito toque o seu coração, fale com a sua vida e você possa meditar nessa devocional, olhando para si e buscando o arrependimento e o retorno às primeiras obras. Deus te abençoe, meu irmão. Fique com Deus. Forte abraço e até a próxima devocional, se assim Deus quiser. Tchau, fique com Deus.